Essa noite, estamos representando mais 78 países, servindo ao Ministério Internacional Chama Viva. E Deus nos deu o privilégio de estar servindo as pessoas que estão em outros países. Uma das coisas das quais sou apaixonado é ajudar as pessoas a desenvolver as suas habilidades de liderança e descobrir o propósito de suas vidas. E uma das coisas que venho perseguindo pelos últimos 32 anos é entender a mente de Deus. A mente de Deus é mais importante que a mão de Deus. A mão de Deus fala sobre seus atos, mas a mente de Deus oferece sua sabedoria. Moisés conheceu a mente de Deus, as pessoas conheceram os atos de Deus. E aqueles que conheceram os atos de Deus não desenvolvem um relacionamento com Deus, mas aqueles que conheceram a mente de Deus são envolvidos por ela e desenvolvem uma credibilidade que só tem quem o conhece. E Moisés tinha essa credibilidade. Eu tenho perseguido o objetivo de entender sobre o assunto propósito. Eu descobri que o propósito é a coisa mais importante na vida. Eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte. Mas a grande tragédia da vida é uma vida sem propósito. É mais trágico estar vivo e não saber o porquê do que estar morto e não conhecer a vida. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, há uma simples declaração que mudou minha vida há mais de 29 anos atrás. Eu vou ler para vocês Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor, esse prevalecerá. Quero ler novamente, se quiser pode acompanhar. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor, esse prevalecerá. A versão King James diz: Existem muitos dispositivos no coração de um homem, mas o conselho do Senhor, esse prevalecerá. Em outras palavras, Deus considera mais o seu propósito que os seus planos. Eu vou ler para vocês mais uma vez, ouça atentamente. Muitos são os planos no coração do homem, mas o meu propósito para aquele homem é que prevalecerá. Em outras palavras, o propósito é mais importante para Deus do que todos os planos que você possa fazer para a sua própria vida. Deus tem um propósito para todas as coisas. A palavra propósito é definida no texto hebraico como a intenção original ou desejo da mente. Propósito significa a razão original por que algo foi criado. Propósito significa a motivação para começar uma criação. O propósito é a razão da existência de algo. O porquê de algo existir é chamado de propósito. E tenho feito essa pergunta toda a minha vida. Qual o propósito para isso? Qual o propósito para aquilo? Porque eu entendo que se eu não entender o porquê de alguma coisa, eu não vou usar. Se você não souber o porquê você tem algo, você não usará. Isso inclui a sua própria vida. Eu quero compartilhar rapidamente com você uma das coisas mais importantes que eu descobri em minha vida. Eu descobri que existe uma mudança de valores que vivemos todos os dias. Uma das maiores, porém mais simples verdades da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o tópico O Propósito da Oração. Escreva, por favor, o propósito da oração. Não importa o quão grande é a sua igreja, quero te medir pelo tamanho de suas reuniões de oração. Nos domingos de manhã, todos nas igrejas, mas a menor reunião que existe nas igrejas é a reunião de oração. Agora mesmo essa noite em Bahamas, onde eu estava poucas horas atrás, tenho o prazer de anunciar esta noite que existe muitas reuniões de oração em muitas igrejas. Centenas de pessoas se reúnem toda segunda-feira para orar. Eles estão orando agora mesmo por nós. Não longe daqui nas Bahamas. E eles sabem o porquê disto.
Estou indo para uma igreja com 5.000 pessoas e quando chego na reunião de oração, havia apenas 100 pessoas. E a maioria idosos que vieram porque não tinham mais nada para fazer. Eu vou falar algo esta noite que te sacudirá, mas não estou nem aí. Não existe nenhum lugar na Bíblia em que você encontre o ministério de intercessão. Eu já li este livro 32 vezes e não consegui achar onde Deus criou o ministério de intercessão. Isso não existe na Bíblia. Existem pessoas que intercedem, mas não há ministério de intercessão. Por que estou dizendo isso? Porque você vê pessoas que vão para a igreja com 500, 1.000 ou 10.000 membros. E quando chegam para a oração à noite, só tem alguns poucos idosos orando. E eles os chamam de intercessores. Mas o que a palavra de Deus diz? Orai sem cessar. E minha pergunta é, por que existem pessoas na igreja que têm medo de reuniões de oração? Porque eles não vão. Eu descobri anos atrás porque eu mesmo parei de ir. Por que as pessoas não oram? Porque elas não obtêm resultados. Elas desejam obtê-los. Se a oração funciona tão bem, por que não vamos à reunião de oração? Reuniões de oração são normalmente experiências depressivas para a maioria das pessoas, porque elas dependem horas lá e nada acontece, então elas param de ir. Não fique deprimido, eu vou te ajudar. Tem que colocar alguns fatos antes. Nós adoramos a ceia, adoramos louvor, adoramos os cultos de adoração, mas reuniões de oração não conseguimos achar tempo para isso. Então não temos uma vida pessoal de oração. A maioria de nós temos em nossas casas livro de receitas. Alguém tem isso em casa? Minha esposa tem alguns. Livros de receitas são livros interessantes, nós nunca os usamos. E todas as vezes que você vê um, você compra e o coloca na cozinha com os outros. E todos sabem que isso é verdade. Você não usa livro de receitas, mas nós os amamos e ficamos admirando as figuras. Mas você não usa eles. Da mesma forma, a maioria das pessoas tem livros de oração, mas nunca oram. Que tragédia. Por que nós não oramos? Mateus capítulo 6, versículo 5, existe um princípio ensinado por Jesus em relação à oração. Jesus disse, e quando orardes, isto é suficiente. Ele não disse se você orar, mas quando orardes. Ele está falando para os seus discípulos. Quando vocês forem fazer isso, eu espero que façam isso, é natural que façam isso, vocês farão isso. Em outras palavras, oração de acordo com Cristo Nosso Senhor não é uma escolha, não é uma opção para o crente. Se você é crente, ele disse, então você irá fazer isso. Quando orardes. Todo crente sabe que deve orar. A melhor reunião em todas as igrejas é a reunião de oração. Porque a oração é considerada um remédio contra desastres. Livros de oração são como listas telefônicas. Você as lê e não age. Algumas perguntas sobre a oração me perturbaram por anos. Algumas perguntas podem chocar você. Número 1. Se Deus é soberano, então por que orar? Pense um pouco sobre isso. Se Deus é soberano, por que devo orar? Esta é uma boa pergunta. Se Deus é soberano, Ele pode fazer tudo o que quiser. Então por que devo orar se Deus é soberano? Ele pode fazer qualquer coisa de forma que quiser. Então por que orar?
É uma boa pergunta. Segunda pergunta. Se Deus não pode ser influenciado por nós, então por que orar? Soberania quer dizer, na verdade, que Ele está livre da nossa influência. Então por que devo orar? Se você orar para Deus fazer algo e Ele é soberano, Ele poderá fazer o oposto. Então por que devo perder meu tempo apelando para Ele se no final a vontade dEle é que vai ser feita de qualquer forma? Esta é uma pergunta lógica, mas esta pergunta mexeu comigo. Se Deus não pode ser afetado pelo que nós falamos, Ele é Deus, então para que orar? Eu achei as respostas que mudaram minha vida. Darei 3 respostas que mudaram minha vida. Número 1. Deus é soberano como a sua palavra. Número 2. Deus está limitado pela sua palavra. E 3. Deus nunca violará a sua palavra. Eu vou repetir. A razão por que oramos é por causa dessas 3 coisas. Número 1. Deus é soberano como a sua palavra. Número 2. Deus está limitado pela sua palavra. E número 3. Deus nunca violará a sua palavra. Por que isso é tão importante? Sempre que Deus fala. Seja o que for que Deus diga, isso virá lei. Não apenas para a criação, mas também vira lei para Deus. Deus é soberano até que Ele fale. Espírito Santo, ajude-nos. Enquanto Deus não fala, Ele é soberano. Mas quando Ele fala, está preso pelo que Ele falou. É por isso que Deus não fala muito mais. Alguns de vocês ficam pedindo para que Ele fale conosco, mas Deus não quer falar. Por quê? Porque Deus sabe que se Ele falar, vai ter que fazer. Se quiser se levantar e ir embora, pode ir. Deus está limitado ao que fala. Então, quando Deus fala, Ele é soberano, mas está limitado às suas palavras. Por que isso é tão importante para você e para mim? Porque a oração foi criada pelas limitações da palavra de Deus. Oração era uma coisa estranha para mim no Novo Testamento. Abra em Lucas capítulo 11, quando vi isso, minha vida mudou. Lucas capítulo 11. Quando eu leio os evangelhos, como você provavelmente já fez muitas vezes, fico impressionado com os milagres de Jesus. Fico impressionado com a cura de um cego, com a ressurreição de uma criança. Me impressiono com Ele andando sobre as águas, limpando leprosos. Fico impressionado com Ele falando para uma árvore e ela morrendo. Fico impressionado com Ele alimentando milhares de pessoas com alguns pães e peixes. É maravilhoso como Ele se manifesta e penso se eu estivesse fisicamente. Com Ele, nestes 3 anos e meio, eu iria pedir para Ele me ensinar a abrir os olhos dos cegos. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me como multiplicar os pães. Ensina-me como limpar os leprosos sem tocá-los. Ensina-me como fazer essas coisas maravilhosas, mas como você sabe, a única coisa que os discípulos pediram para que Ele os ensinasse foi como orar. Isso me deixou extasiado. Eu dizia para Ele, quero ser como você, quero ser famoso. Ensina-me a andar sobre as águas, vou chamar o SBT, a Record.
E direi: venho, quero lhe mostrar algo. Chame a revista Veja, vou andar sobre as águas. Quem saber abrir os olhos de alguns cegos ou limpar alguns leprosos, quero fazer alguma coisa que todos possam ver. Eles nunca fizeram. A única coisa que eles pediram para Jesus, o único pedido foi: ensina-nos a orar. Pedro poderia ter pedido para ensinar a multiplicar pães ou para limpar os leprosos. Mas só pediram uma coisa: orar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 1. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. Eu gosto desse versículo na parte que fala quando ele acabou. Então os discípulos agiram. Em outras palavras, eles estavam espiando atrás de alguma moita. Posso fazer uma declaração que vai sacudir sua teologia. Jesus nunca orou com seus discípulos. Ele só orava sozinho. Leia sua Bíblia com cuidado. Sempre que ele ia orar, dizia para eles ficarem... Por quê? Porque a oração é uma coisa pessoal. Nós adoramos oração em grupo porque nós não gostamos de orar. Oração é um assunto privado. Isso é um relacionamento pessoal primeiro. Ele orou algumas vezes, mas isso não era sua paixão. Sua paixão era orar em particular. Adoramos oração em grupo porque todos elevam a voz e ninguém diz nada. Jesus estava orando por si mesmo e eles estavam ali observando Jesus. E quando ele terminou, pediram, a Bíblia diz, eles falaram para ele: Mestre, ensina-nos a fazer isso. Minha pergunta para você e para mim também, anos atrás, por que esta foi a única coisa que eles pediram para Jesus ensinar? Nunca pediram para ensinar a fazer milagres ou andar sobre as águas. Eles só pediram que os ensinasse uma coisa: ensina-nos como fazer esta coisa que você faz sozinho, que ouvimos fazendo por trás da moita. Porque eles só pediram uma coisa: como orar. E eu descobri. Porque os discípulos finalmente captaram. Ouça com atenção, isso é o que eu chamo de lógica indutiva ou dedutiva. Os discípulos ficaram espertos depois disso. Porque eles viram, a Bíblia sempre disse isso, Jesus dirigiu-se de madrugada a um lugar solitário para orar. Você já leu isso antes em sua Bíblia? Bom, então, ouça com atenção. De madrugada, Jesus levantou-se e foi a um lugar deserto para orar. Quando ele fez isso? De madrugada, ainda bem escuro. Mas este horário normalmente não é bem entendido, pois o dia no Oriente Médio começa quando as pessoas vão para a cidade comprar mantimentos. No mercado, o dia pode começar entre as 5 e 4h25 da manhã, é quando o dia começa no Oriente. O dia começa quando o sol nasce. No Oriente, normalmente o sol nasce por volta das 4 horas da manhã. Continue olhando para mim. Quando ele acordava, antes do dia começar, o que significa que ele ia orar às 3 horas da manhã todos os dias. Ele ficava ali até completar toda a sua comunicação. Ele orava pelo menos 3, 4, 5, 6, pelo menos 4 horas de oração toda manhã. E os discípulos ficavam maravilhados. Todas as vezes que acordavam, ele estava fazendo isso. Ele fazia isso toda manhã por horas. E quando ele terminava de orar, dizia: agora vamos à cidade. Então ele descia da montanha, andava pela cidade e ali fazia uma coisa maluca.
Andava até um homem cego e perguntava: o que queres que te faça? E o cego dizia: quero chegar. E Jesus dizia ao homem: veja. E os olhos do homem eram abertos numa fração de segundos. Então ia até um homem com lepra e dizia: o que queres que te faça? Quero ficar limpo, dizia o leproso. Seja limpo, dizia Jesus, e ele ficava limpo em uma fração de segundos. E andou até o homem que tinha um filho doente e perguntou: qual o problema? O homem falou que um demônio se apossava dele. E Jesus falou para o demônio sair, e o demônio saiu em uma fração de segundos. E andou a uma outra mulher viúva, cujo filho morrera, e Jesus disse: viva! E o menino viveu numa fração de segundos. E os discípulos, vendo isso, ficaram impressionados. Como pode, em uma fração de segundos, um milagre acontecer? Ele levou 4 horas pela manhã orando. E começaram a entender. Ficamos horas tentando expulsar um demônio. Sai dele, eu te ordeno. Sai dele, eu te amarro. Por horas. Tentando expulsar o demônio. Você tenta curar um doente, põe sua mão sobre a pessoa com a doença e diz: sai, sai, sai. Ele vem um segundo e a doença sai. Mas ele gastou 4 horas pela manhã. Você entende? Então a conclusão dos discípulos foi: se eu gastar 4 horas com Deus pela manhã, posso gastar apenas 1 minuto com o homem durante o dia. E eles não iam. Sabe o que estamos fazendo? Gastamos 1 minuto com Deus pela manhã e 4 horas tentando resolver um problema durante o dia com os homens. A prioridade de Jesus não foi ministrar ao homem. E é aí que está o problema. Se você fica muito ocupado tentando expulsar demônio e resolver problemas, ou fica o dia todo ministrando aos homens, Deus diz: não gaste tempo comigo primeiro. Tempo em oração não é tempo gasto, e sim tempo investido. Os discípulos descobriram isso. Certa vez havia um jovem cujo filho estava endemoniado. Jesus, eu creio, pensou: deixe que eles mesmos façam isso. Jesus subiu ao monte. A Bíblia diz que Jesus saiu da cidade e subiu ao monte para orar. Eu acredito que estava vendo lá de cima o que estava acontecendo. Querem ver se eles aprenderam a lição. Então o homem trouxe o menino endemoniado e disse: meu filho está terrivelmente endemoniado. E Pedro disse: sem problemas, eu sou pentecostal. E João disse: E Lucas disse: E Tiago disse: vamos pegá-lo. E eles começaram a pelejar com os demônios por horas. E Jesus estava assistindo, e no dia seguinte estavam cansados, suados, ofegantes. Ele disse: vou descer para ajudá-los. E a Bíblia diz: ele desceu do monte e disse: o que você está vendo aqui? E o homem disse: eu trouxe meu filho para os seus discípulos expulsarem os demônios, mas eles não puderam. Jesus disse essas palavras: até quando estarei convosco? Em outras palavras, você tem me observado. Traga o menino a mim. Saiam. Os demônios saíram. Eles ficaram muito envergonhados. E quantos de nós ficamos tentando expulsar demônios por 10 horas e eles não saem? E a Bíblia fala que durante o jantar chamaram Jesus no canto em particular e disseram: mestre, por que não podemos? Você sabe.
Quando oramos pelos doentes, eles ainda saem doentes. Você tem que estar preparado para ministrar. Não apenas vá até os doentes, prepare-se para orar pelos doentes. Por que não podemos fazer isso? Ele disse: é simples, esta casta só se expele, não gritando sai. Nem usando o nome de Jesus, 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 Jesus. Ele disse: esta casta só sai depois que você orar. É uma busca pessoal. Quando você não tiver pressa, mas gastar seu tempo comigo, eu creio que este ano Deus quer apresentar um negócio na terra. Mas Ele está procurando pessoas para ter negócio com Ele primeiro. Posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor. Graças a Deus, Ele está corrigindo algumas coisas em nossas vidas. Ouça atentamente, pois quero lhes mostrar algo que quando você pegar isso, você nunca mais será o mesmo. Eu me perguntava, por que Jesus era tão comprometido com uma vida de oração? Porque ele entendeu o que chamamos de preço de oração. Quando a oração nasceu? A oração nasceu em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vou lhe mostrar o nascimento da oração. Existem dois aspectos que mostram o nascimento da oração. Leia em Gênesis capítulo 1, versículo 6. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus disse que eles tenham domínio sobre a terra. Que eles dominem. Como não vemos isso? Lembre-se que quando Deus fala, suas palavras viram lei. Deus disse que eles dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre as árvores, sobre a terra, sobre tudo que se move sobre a terra. Que eles dominem. Diga, que eles dominem. Diga alto. Este é o princípio mais poderoso sobre a ação que jamais aprendi. Deus disse que eles tenham domínio sobre toda a terra. Que eles dominem a terra. Eu preferiria que Deus tivesse dito que nós tenhamos domínio. Se Ele tivesse dito que nós tenhamos domínio, isso incluiria Ele próprio. Mas Ele não fez isso. Ele disse que eles tenham domínio. Eles quem? O homem. Que homem? A humanidade. O que é o homem? O homem é uma criatura estranha. Porque em Gênesis capítulo 1 Deus criou o homem, e em Gênesis capítulo 2 Deus criou o corpo do homem, então Ele pôs o homem dentro do corpo. A palavra homem, na verdade, é o nome que Deus deu ao espírito do humano. E Deus colocou o espírito dentro de um corpo físico para que o homem pudesse interagir com o mundo físico. Então Deus criou da superfície da terra o corpo do homem, e Deus soprou o espírito dentro do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 8, Deus coloca o homem que é espírito dentro de uma casa física. Então o que é o ser humano? A palavra humano é a junção de duas palavras. Humas, terra, homem, espírito. Então quando colocamos o homem dentro da terra é chamado de humano. O humano é uma mistura. O humano é o espírito e um corpo de terra. Em outras palavras, o ser humano é a integração entre o físico e o espiritual. Você é espírito, mas vive num corpo. O seu corpo é humano, que é terra, mas o homem é o espírito. Então, quando Deus nos colocou dentro de um corpo, Umas, Ele colocou o homem dentro de Umas. Você se tornou um humano, então o que Deus falou foi que eles têm um domínio sobre a terra. Portanto, a única criatura, aqui está uma chave, que tem autoridade legal sobre a terra é o humano. A única criatura que Deus disse tenha domínio, domine a terra, é o humano. O que é humano? O humano é o espírito vivendo num corpo. Então, se qualquer espírito estiver sem corpo, é ilegal no planeta Terra. Siga-me com atenção. Portanto, seja o que Deus quiser fazer aqui na Terra, Ele tem que obedecer a sua própria palavra. A Bíblia diz, Deus disse, eu coloco minha palavra acima do meu nome. A palavra hebraica para nome também significa ser. Então, quando Deus disse, coloco minha palavra acima do meu nome, Ele está falando, eu coloco meu nome acima de mim mesmo.
Eu não quebro minha palavra. Eu não invalido minha própria palavra. O fator principal aqui é espantoso como Deus é fiel. Ele mantém a sua palavra não somente por sua causa, mas por causa dele. É por isso que ele disse, seja santo como eu sou santo. Deus nunca invalidará a sua palavra. É por isso que Deus não, ouça com atenção, não pode vir a este planeta sem um corpo. Não porque ele seja fraco, não porque ele não seja poderoso, não porque ele não seja todo poderoso, mas por causa da sua fidelidade e sua palavra. Ele nunca quebra a sua palavra. Deus não virá a este mundo como um espírito sem um corpo, porque ele falou e virou lei. Eu sinto que você está me entendendo. Portanto, tudo que é feito sobre a terra legalmente tem que ser feito por um espírito em um corpo. É por isso que quando Eva tomou o fruto, Deus não pôde interferir. Porque Deus é espírito. Eva era mulher fraca. Ele mesmo a tinha criado, mas ele não pode pará-la. Por quê? Porque se Deus tivesse vindo e invadido a raça humana como um espírito sem um corpo, teria quebrado sua palavra e ninguém mais poderia confiar nele novamente. E Satanás sabia disso. Até mesmo o diabo sabia que para negociar na terra precisaria de um corpo. E não tinha espaço para ele em Adão e Eva. E Deus sabia que não poderia pará-lo, pois é espírito. E se viesse como espírito seria mentiroso, e Deus não é mentiroso. Adão e Eva sentiram como Deus é um bom Deus. Deus disse a Satanás em Gênesis 3,15: Satã, parafraseando, você sabe que não posso vir agora, mas você não ficará livre de mim. Você sabe que mantenho minha palavra. Mas eu te prometo, Lúcifer, eu te prometo que a mesma mulher que você usou para destruir o humano, a mesma mulher eu usarei para vir de forma legal. Eu terei um corpo legal e verei a terra legalmente, esmagarei a sua cabeça legalmente. Isso é uma promessa. O Natal foi necessário por causa da palavra de Deus. E na plenitude dos tempos, Deus mandou seu filho, nascido de quem? De uma mulher. Isaías disse: você não acreditará em meu relatório, mas eu vi alguns sinais. Eu vi uma virgem que conceberá e terá um filho, e o nome do seu filho será Emanuel, que significa Emã, humanidade, El, Elohim. Então Deus foi semeado dentro do homem em um corpo humano. Eu posso até não entender, mas Deus veio aqui legalmente e Ele tem poder legalmente. Grite aleluia. Eu tenho que parar agora só mais um segundo. Então quando Deus veio a Maria, Ele disse: Maria, você é favorecida. Por quê? Quero nascer no seu útero. Por quê? Eu quero ser legal. Aleluia. Maria disse: eis-me aqui, seja feito conforme disseste. E a palavra de Deus falou ao seu útero, e a carne se juntou à palavra, e agora Deus está dentro do útero. Muitos não entendem quão poderoso você é. Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falou a Satanás sobre a mulher. Ele disse: a mulher será seu pesadelo. Eu queria saber por quê. Se você é médico, você vai saber que isso é verdade. Quando Deus projetou o corpo feminino, Ele projetou na verdade para Ele. O corpo da mulher foi projetado de tal forma que o útero dela foi projetado para produzir uma criança. Mas o sangue da criança nunca se mistura com o da mãe. Deus projetou desta forma. Ele estava pensando em si mesmo. Quando a criança está no útero da mulher, não importa o tipo sanguíneo da criança, ele nunca se mistura ao sangue da mãe. Completamente separado. A mulher carrega o bebê por meses, mas nunca se mistura. Você ainda não entendeu. Então Deus disse a Satã: te peguei. Eu fiz um arranjo para poder virar a raça humana.
aquele humano será sem pecado e seu sangue não se misturará com o dela. E será um genuíno sangue de Deus. Ele não vai se misturar com o dela, portanto estarei na terra legalmente. Por isso meu sangue será capaz de limpar todo mundo. Grite aleluia por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem um DNA de Deus. A combinação de cromossomos foi Elohim Adonai, misturado junto, de glória pelo sangue. É por isso que dizemos que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Seu sangue não é o sangue de Maria, mas Maria foi salva pelo sangue que ela carregou. Cristo, aleluia. Ele disse: Maria, você chamará o menino de Jesus. Isaías disse no capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não somente um menino nasceu, mas um filho se nos deu. Maria deu o menino e Deus deu o filho. Maria produziu o corpo, Deus deu o espírito. Maria deu a casa, Deus deu o morador. Em outras palavras, Maria foi a mãe de Jesus, mas não a mãe de Cristo. Já estou indo. Jesus é o corpo, Cristo é Deus. É por isso que Jesus é chamado o Cristo, porque Jesus fez Cristo ser legal. É por isso que Jesus pôde orar na terra. Ele é legal. Deus não pode interferir na terra sem o ser humano. O que é oração? Eu defino desta forma: oração é o homem dando a Deus licença para interferir no planeta Terra. Vou tentar mais uma vez. Eu disse: oração é Deus recebendo licença do homem para interferir no planeta Terra. Se você ler a Bíblia cuidadosamente, existem muitas coisas para vocês. Não consigo encontrar na Bíblia em nenhum lugar onde Deus faz alguma coisa na Terra sem o ser humano. Onde quer que Deus haja na Terra, Ele usa alguém na Terra. Deus não usa você pelo que você é, Ele te usa porque está preso. Por isso Deus perdoa o pecador. Por quê? Porque ele precisa do seu corpo. Deus te limpa. Por quê? Porque ele precisa de você. Deus apareceu pela manhã a Abraão dizendo: vou destruir Sodoma amanhã. Eu quero destruí-la. Abraão disse: por que o Senhor veio a mim? Porque eu preciso de um humano para me dar permissão. E Abraão começou a negociar com Deus. E Deus aceitou a negociação e aceitou a proposta de Abraão. Então Abraão disse: ok, Ló, está fora, vai em frente. Deus disse: muito obrigado, e destruiu-os. Ele disse a Moisés: ouvi o clamor do meu povo, e desci para libertá-los. E Moisés perguntou: por que o Senhor veio até mim? Porque você é homem, Moisés, eu preciso de permissão. Você pode paralisar Deus. Diga ao seu vizinho: Deus precisa de mim para impactar minha cidade. Diga novamente: Deus precisa de mim para impactar minha cidade. Oração não é uma opção, é uma necessidade. O demônio nos confronta com interferências sobrenaturais, mas a única forma de Deus interferir sobrenaturalmente é usando o humano. E Jesus disse para o homem sempre orar e nunca desanimar. Sim, eu sei que você sabe disso, mas finalmente você entendeu. Jesus disse: eu te dei as chaves do reino. E eles disseram: cadê elas? E ele disse: sempre que ligares na terra, será ligado no céu. E quando desligares na terra, será desligado no céu.
Seu corpo é a coisa mais importante para Deus agora. Tudo que você desligar será desligado. Quando o seu corpo para de funcionar, você tem que deixá-lo. Porque você agora é legal. O fabricante Deus é tão comprometido com o seu corpo que fornece um programa chamado cura. Deus irá curar seu corpo esta noite porque Ele necessita do seu corpo. Não para você sentir melhor. Quem está entendendo a cura? Eu digo que Deus irá restaurá-lo fisicamente esta noite. Não porque você vai se sentir melhor, mas porque Ele precisa do corpo em que você vive. Levante suas mãos e agradeça a Deus, pois Ele te curou pelas suas enfermidades. Por isso muitos não são curados, porque eles querem se sentir melhor. Eles querem se sentir melhor. Mas não oram assim: Senhor, cura-me porque você precisa do meu corpo. Vamos lá, gritem amém. O seu corpo é importante para Deus. Cristo é espírito. Curar enfermos é legal sem um corpo. A Bíblia nunca diz que Jesus morreu na verdade. A palavra no grego, expirou, Ele liberou Cristo. Então Jesus morreu. Cristo nunca morreu, somente Jesus. Então a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos ressuscitará vossos corpos. Ouça atentamente. Jesus na cruz morto, então Cristo entra no Genasheol através do Hades. Anda em meio aos demônios das trevas, quebra a porta e vê Lúcifer sentado no trono reinando pelo blefe. Cristo anda até Lúcifer e diz: eu vim pegar algumas coisas. E Lúcifer diz: você não pode vir aqui, você tem que estar morto para descer aqui. Cristo disse: eu estou morto, meu corpo está lá em cima, posso andar aqui embaixo. Lúcifer disse: você não pode vir aqui, somente o pecado pode matar o homem. Cristo disse: aquele corpo lá em cima recebeu todos os pecados do mundo e isso matou ele. Andou até Lúcifer, colocou as mãos no seu cinto, pegou as 3 chaves e conferiu: morte, inferno, abismo. Ele puxou. Ele virou-se e estava lá a serpente. Jesus voltou-se e disse: eu voltarei. E saiu com as chaves da morte, do inferno e do abismo e arrombou as portas das masmorras. E abriu as celas daqueles que estavam presos por milhares de anos e disse: venha Abraão, venha José, venha Moisés, venha Jacó, venha Isaías, venham atrás de mim. A Bíblia diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Vamos orar juntos. Eu sinto a unção fluindo neste prédio. Segure a mão do seu vizinho por alguns segundos, feche seus olhos. Tudo que 2 ou mais concordarem sobre a terra será feito. Fazemos na terra, então será feito no céu. Você tem mais poder do que você pensa que tem. Como gostaria de ter mais tempo para lhes ensinar mais sobre isso. Eu tenho que ir, mas quero te dizer que agora é o seu momento, então abra sua boca. Você é poderoso. Quando o homem para de orar, Deus para de agir. Vamos lá, digam novamente. Quando o homem para de orar, Deus para de agir. Jesus disse: o homem tem que orar sempre e nunca parar. Por quê? Quando você para, Deus para. Orai sem cessar. Porque senão, Deus para de trabalhar na terra. Eu te desafio desta noite em diante. Pare de depender de intercessores. Ore você mesmo. Então a terra será transformada.
Porque finalmente descobri. Jesus disse, meu Pai sempre me ouve. Que maneira de viver. Nessa noite diante, isso vai acontecer com você. Em nome de Jesus. Sua oração agora será respondida. Porque agora você sabe quão valioso você é para Deus. Estou sentindo a unção de Deus neste prédio para orar. Eu quero agora pensar na Escritura para orar por sua cidade agora. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quero ligar o espírito de violência em sua cidade, prender o espírito de armamento, espírito de corrupção, o espírito de práticas ocultas. Pense agora nos espíritos que estão atuando em sua cidade, os principados. Você tem poder para prendê-los. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles estão esperando por suas ordens. Levante suas mãos agora e fale para a sua cidade. Fale para os espíritos que são ilegais, pois não têm corpo. Caiam agora, eles não têm corpo, eles são ilegais. Você tem corpo, você tem poder legal. Então expulsamos todo espírito ilegal. Libertamos nossa cidade de todo principado, de toda potestade, em nome de Jesus. Saiam. Caiam por terra essa noite. Caiam por terra em nome de Jesus. Eu ordeno aos espíritos do terrorismo que espalha demônios de medo. Vocês não têm direito aqui. Saia deste planeta. Vamos, me ajudem. Saiam deste planeta, espírito de medo, de terrorismo, mentira, corrupção, violência. Saiam da nossa cidade em nome de Jesus. Você tem poder em seu corpo. Você não morrerá. Deus ainda não terminou de usar o seu corpo. Agora levante suas mãos e dê um brado de triunfo. Essa noite está acontecendo algo sobrenatural. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, exalte ao Senhor. Aleluia.